Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia. Vamos falar do nosso segundo tema, expectativas e realidade. É claro que eu vou trazer esse tema para o emagrecimento, para o ato de se alimentar. Mas antes eu quero exemplificar para vocês, para a gente compreender um pouco, alinhar um pouco o que é expectativa e por que a gente cria tanta expectativa. É importante que a gente entenda que nós somos indivíduos completamente diferentes, nós tivemos criações, formas de ser educados diferentes. Obviamente, nossos pais ou quem nos educou influenciou muito a nossa forma de pensar hoje. Isso é algo também que, para alguns casos, precisa ser tratado em terapia, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, que eu sou a Regiane, eu gosto do verde e você que tá aí me assistindo é uma outra pessoa que tem uma outra história e que gosta do vermelho, por exemplo. Se eu olhar para você e criar uma expectativa de que você gosta do verde e eu ter certeza disso e depois conversando contigo eu vir a descobrir que não, que você gosta do vermelho, o que isso vai me causar? Frustração? Dependendo do contexto, pode criar até uma perda de autoconfiança. Depressão. Pode ser um gatilho para uma ansiedade. E aí eu entro com a alimentação. Porque quando a gente se frustra, a gente pode ativar dois gatilhos. Ou a ansiedade ou a depressão. E são dois gatilhos terríveis que nos empurram muitas vezes para comer em demasia. Ou a gente começa a comer sem pensar no depois e a nossa mente não registra a saciedade e a gente come muito e passa até mal. Ou a gente acaba atacando um açúcar, um doce, que também tem tudo a ver, porque o açúcar, né, o carboidrato, ele acaba virando açúcar e ele tem uma ação química importantíssima no nosso cérebro, então a gente vai ter um pico de prazer e aí a queda é brusca e a gente vai querer mais açúcar, porque a gente precisa de uma recompensa por causa daquela frustração. Então vocês entendem que criar expectativas falsas ou expectativas em demasia diante de uma pessoa ou de uma situação, de um possível acontecimento que não aconteça, a gente acaba desencadeando uma série de problemas pra gente. E aí engorda, porque a gente come demais, porque a gente não tá tendo um autocontrole, uma observação real com relação à atitude das pessoas ou acontecimentos. Então, criar expectativas significa querer controlar a atitude do outro e nós não temos esse controle. Nós só podemos controlar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas falas, as nossas formas de pensamento. Isso é muito importante. Trazer a mente para o agora ajuda muito. E não criar expectativas significa entender que o outro é completamente diferente da gente e nem sempre ele vai atender os nossos desejos. E tá tudo bem. Por quê? Lembra do auto-amor? Porque nós temos o nosso auto-amor que nos preenche. Nós somos autossuficientes. A gente não precisa que o outro fale pra gente todos os dias que ama a gente. Aquela pessoa entrega o amor que ela pode dar, o amor que ela conheceu, o amor que ela aprendeu, o amor que ela nutre dentro dela. Mas nós nos amamos e nós não precisamos criar expectativas diante daquele amor, porque a gente já se ama e tá tudo bem. Você entrega para mim o amor que você consegue entregar e eu agradeço. Porque eu sei que é genuíno. Você não demonstra o amor que eu esperaria que você demonstrasse, mas eu sei que o teu amor é genuíno e tá tudo bem. Entendem a diferença?
Não criar muitas expectativas. Isso é muito importante, porque a gente passa a viver de uma forma mais saudável, sem sofrer tanto e entendendo o cenário do outro. A minha terapeuta, a Ilma, ela sempre diz: outro cenário. A tua percepção de realidade é diferente da percepção do outro. Por quê? Porque ele teve outra vivência. Ele tem outra história. Entendeu? Tenho certeza que sim. Então, quando a gente se frustra, a gente acaba comendo demais. A gente tende a buscar a zona de conforto. E agora um exemplo bem legal que eu quero dar para vocês. Quando nós somos educados, criados, ao longo desse período, nós fomos registrando de uma forma inconsciente na nossa mente que alguns eventos, alguns acontecimentos, principalmente em família, nos traziam conforto, acolhimento, reconhecimento. Ficou registrado que a gente era amado. Então, quando a gente cria expectativa sobre uma pessoa ou sobre um acontecimento e a gente se frustra, a gente tende a buscar o alimento, ou a gente tende a buscar ou reviver aqueles eventos. Então, um exemplo disso, meu pessoal, quando eu era criança, eu fui criada pelos meus avós maternos. Todo dia, às 2h30 da tarde, a minha avó colocava a mesa para o café da tarde. E sempre tinha café com leite, pão fresquinho, que eu ia lá na padaria buscar, pão com manteiga e bolo, às vezes alguma coisa diferente. Mas no geral era café com leite, pão com manteiga. Eu registrei isso como um momento de família, um momento onde todo mundo se acolhia, todo mundo se amava e a gente compartilhava aquele momento alimentar. Todas as vezes que eu me sinto frustrada ou que eu estou numa crise de ansiedade, eu tenho o desejo de tomar café com leite e comer pão com manteiga. Só que eu tenho um sério problema de intolerância à gordura do leite. Portanto, se eu tomo leite, eu passo mal. 3 dias de enxaqueca. E eu não tenho muita tolerância a glúten. Eu consumo algumas coisas com glúten, mas sempre fico com mal-estar. Não fico 100%. Então, eu tento evitar, mas eu consumo. Vejam só vocês. Então, é natural que a gente busque alimentação para suprir essas frustrações, porque criamos expectativas. Então, a gente busca uma zona de conforto, uma zona de acolhimento, onde a nossa criança interior vai lá receber o lanchinho, a pizza, ou seja lá o que for, para ter essa recompensa. A mesma coisa acontece quando a gente passa de ano, tirou a habilitação de carro, comprou uma casa, saiu a viagem dos sonhos. A gente busca alimentação para comemorar. E isso ficou registrado também desde a infância, tá? Isso é um outro assunto que qualquer dia eu venho aqui trazer para vocês pra gente poder conversar mais sobre isso. O foco hoje é expectativa e realidade. Evita sofrer, tá? Eu vou falar para vocês, tem uma colinha aqui que eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante, eu peguei na internet, num blog sobre psicólogo-terapia, e eu acho que vale a pena falar dos 5 passos para equilibrar sentimentos e razões e gerenciar suas expectativas. Não é minha autoria, de novo. É um site chamado psicólogoeterapia.com.br. Olha o que fala. Número 1. Sonhe com os pés no chão. Pense em como poderia ser sua vida se superasse as expectativas reais e possíveis. Tenha seus objetivos, mas sempre pense que há possibilidades de não serem concretizados. 2. Respeite a individualidade das pessoas. Não seja responsável pelas atitudes e expectativas dos outros e não espere nada deles. Não existe roteiro de relacionamento perfeito.
3. Seja resiliente. Aprenda a se adaptar a lugares e pessoas e evite se apegar. Viva um dia de cada vez e não cobre do outro mais do que ele possa oferecer. Conte com imprevistos e falhas. 4. Encare as derrotas. Saiba reconhecer suas falhas, encarar as derrotas e perdas. Recue, analise os fatos e aprenda com os erros. Só assim você poderá se reerguer. E aí eu quero pegar um gancho nisso, porque é importante que vocês saibam que viver é errar também, mas a gente tem que parar, fazer uma autoanálise e seguir em diante, de cabeça para cima. Pratique o bem, ajude as pessoas, mas nunca espere algo em troca. Haja com o coração. Namastê. Se ame, se cuide, não crie expectativas. Você é responsável pela tua própria vida. Beijo grande.